como esse pedaço de pano é valioso. Principalmente se eu tô falando de nobreza, se eu tô falando de linhagens de sangue, eu estou falando de misticismo e ocultismo. Relíquias religiosas são muito importantes para quem é religioso, mas elas são ainda mais importantes para quem não é. Ou seja, eu tô falando que elas são mais importantes para o ocultismo e para o misticismo. Por que, Carol? Por que elas são mais importantes para quem não é religioso? Porque elas são verdadeiros objetos mágicos que concedem poderes. Eu já comentei com vocês aqui no canal sobre o Santo Graal. E agora, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre uma outra relíquia religiosa. Nós vamos falar sobre a relíquia mais importante de todas. Sim, eu estou falando dele. Do Santo Sudário. E sério, eu nem sei se você tá preparado pro que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje. Mas é aquela coisa, né? Eu vou falar assim mesmo. Eu sou Carol Capel, a sua expurgada da igreja favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Sem mais delongas, então vamos começar. O Santo Sudário é um tecido misterioso que supostamente Jesus Cristo foi embalado após a crucificação. E eu falo supostamente porque ninguém sabe dizer se esse tecido é realmente o tecido que envolveu Jesus ou se ele foi fabricado de alguma forma. Sabe, para dar mais notoriedade à história toda? Ao mesmo tempo, existem fontes que dizem que ninguém seria capaz de produzir algo assim. E ninguém foi capaz de duplicar até hoje o Santo Sudário. Ou seja, ninguém sabe como que a imagem se formou no tecido. Porque esse processo não existe. Ele não pode ser replicado. Ninguém sabe a verdade, então é o quê? É um mistério. E se é mistério, a gente gosta. O Santo Sudário se encontra atualmente na cidade de Torino, na Itália. E ele fica exposto na Catedral de Torino, no altar principal. Para milhões de cristãos no mundo, o Santo Sudário é uma esperança da vida após a morte. Porque Jesus, logo após a crucificação, teria sido embalado nesse tecido e logo em seguida teria sido colocado em seu túmulo. Então, de acordo com a lenda, esse pedaço de tecido que se encontra na Catedral de Torino é o exato tecido que Jesus foi enrolado. E por causa do contato do corpo com o tecido se transformou e deixou uma marca do corpo dele, como se o corpo fosse uma espécie de carimbo e tivesse carimbado o tecido. Então, o tecido virou uma relíquia sagrada, porque não existe nada mais sagrado do que o sangue de Jesus, pelo menos é o que diz a igreja. O estranho é que depois da ressurreição de Cristo, o tecido desapareceu por completo e depois ele voltou a aparecer, dessa vez na França, em 1389. E ele ficou em uma catedral chamada Chambéry. E então, em 1578, ele foi levado para Torino, na Itália, onde permanece até hoje. Só que ele foi vendido várias vezes por vários nobres europeus e até trocado por castelos. Vocês têm noção quanto vale um castelo? Pois é, uma vez o Santo Sudário foi trocado por 2 castelos, para vocês verem como isso é valioso, como esse pedaço de pano é valioso. Principalmente se eu estou falando de nobreza, se eu estou falando de linhagens de sangue, eu estou falando de misticismo e ocultismo. Então, esses nobres sabiam o valor que esse tecido tinha e por isso trocavam por coisas de altíssimo valor. Castelos, joias, enfim. Ele foi vendido e trocado várias vezes. Ele era um artefato muito valioso. Só que nós não podemos ocultar o fato que ele ficou desaparecido por mais de 1.300 anos. Então, quem é que garante a gente que esse tecido que está sendo comercializado e que hoje fica lá na Catedral de Torino seja de fato o manto que envolveu Jesus? A gente não consegue rastrear a própria origem dele. Bom, lá em 1988, um grupo de cientistas conduziu um estudo com uma amostra minúscula desse tecido. Eles submeteram essa amostra a uma análise de datação de radiocarbono e foi anunciado com 95% de certeza que o Santo Sudário tinha uma idade compatível com a época medieval,
Ou seja, ele datava dos anos 1300 aos anos 1500. E isso foi um verdadeiro escândalo, porque muita gente acreditava que o tecido era real, que ele realmente tinha envolvido o corpo de Jesus Cristo. E foi aí então que começou uma verdadeira confusão. Porque se o sudário fosse verdadeiro, ele tinha que datar do século I, não do século XIV. Alguns disseram que o pedaço analisado pelos cientistas era muito periférico e, portanto, o carbono não seria capaz de avaliar por completo e que o Santo Sudário era verdadeiro sim. Depois disso, a Igreja nunca mais permitiu que o Santo Sudário fosse analisado pela ciência. Por que será, não é mesmo? E existem, até os dias de hoje, muitas controvérsias sobre esse artefato em si. Porque alguns estudiosos falam da existência de outro Santo Sudário que teria aparecido por volta dos anos 1200. Enfim, gente, é uma história muito confusa. Afinal de contas, vocês já pensaram o que aconteceria com a Igreja se a humanidade descobrisse a verdade? Alguns dizem que o Santo Sudário foi preparado, ou seja, criado pela própria Igreja para justificar essa aparência nórdica de Jesus Cristo. Essa aparência que nós conhecemos desse homem que nasceu no Oriente Médio, mas tinha a aparência de um homem nascido na Dinamarca, com seus olhos azuis e sua pele clara. Outros dizem que o Santo Sudário seria apenas uma forma da Igreja provar que a narrativa deles era real. Mas a verdade é que ninguém sabe quem mente mais nessa história. Eu acho bem estranho que a Igreja precise ficar se provando o tempo todo com esses artefatos. Eu acho que quem fala a verdade não precisa ficar se provando o tempo todo. A verdade é a verdade e as pessoas notam que é verdade e seguem sem questionar. Essa necessidade exacerbada de se provar dizendo a verdade é o que me intriga, principalmente no caso desse artefato em questão. Falando da imagem em si, ou seja, da imagem projetada no Santo Sudário, o que a Igreja considera ser um milagre é, na verdade, uma descoloração causada por desidratação. Se você for investigar mais de perto, você vai perceber que os átomos do tecido foram de uma ligação covalente para uma ligação simples. Mas quem é que entende desses termos a não ser os estudantes de química? O fato aqui é que não importa se o tecido é real ou falso. O que realmente nos importa é que a história é fascinante. Porque nós estamos falando de um pano que se auto-alterou no arranjo químico. E como resultado, hoje em dia, esse tecido reflete a luz de uma maneira diferente. E mesmo com centenas de horas de estudo, ninguém sabe como isso foi feito. O tecido reagiu a alguma coisa ali. Nós não sabemos exatamente ao que, mas ele reagiu a alguma coisa. Na parte traseira do sudário dá para perceber que o corpo em questão está bem flagelado e na frente que o nariz está quebrado. As marcas nas costas do sudário são consistentes à quantidade de estacas de tortura usadas pelos romanos na época. Mas ao mesmo tempo, muitos estudiosos acreditam que o Santo Sudário foi pintado, mesmo ele não apresentando nenhum traço de tinta. Ao mesmo tempo, foram encontrados no sudário restos de óxido de ferro, que era um componente comum usado em tintas no passado. E ao mesmo tempo, o ferro também é um composto do sangue humano. Então, a interpretação é sempre dúbia. Falando em sangue, no sudário foram encontradas evidências claras da presença de sangue, porém em locais inconsistentes com os locais mencionados na história. Tipo nas mãos. Nas mãos não havia nenhum sangue no sudário, que também não quer dizer nada, já que nós sabemos hoje em dia que os romanos não crucificavam colocando pregos nas mãos, mas sim, até por uma questão de estrutura do corpo, o corpo teria que ter sido amarrado pelo pulso e não pela mão, senão a mão rasgaria e o corpo cairia. E ao mesmo tempo também, as marcas de sangue que existem no sudário são de um homem. Foram encontrados mais de 13 componentes do sangue no sudário. Então sim, tem sangue no Santo Sudário. Nós só não sabemos se sangue sagrado. O sangue encontrado, inclusive no Santo Sudário, é do tipo AB. Só que a gente não sabe
qual era o tipo sanguíneo de Jesus, porque naquela época ninguém nem sabia da existência disso. Então não dá pra gente comparar. Eu só joguei essa informação aqui, mas por uma questão de curiosidade mesmo, para você saber que o sangue que tem no Santo Sudário é do tipo AB. Mas a gente não sabe se Jesus Cristo tinha esse tipo sanguíneo ou não. Então essa informação serve mais para o nosso conhecimento, para nossa curiosidade. Ela não prova nada. É aquele tipo da informação que você joga na roda de amigos para as pessoas acharem que você é culto, sabe? Você sabia que o sangue encontrado no Santo Sudário é do tipo AB? Aí todo mundo fica te olhando com aquela cara de... Menino! A verdade verdadeira sobre o Santo Sudário é que ninguém consegue provar absolutamente nada. Ninguém consegue provar que ele era falso e, ao mesmo tempo, ninguém consegue provar que ele era verdadeiro. Ou seja, a natureza ambígua do Santo Sudário é o que torna esse mistério ainda mais interessante. Pelo menos na minha humilde opinião. Percebam como essa história é ambígua. Ao mesmo tempo que existem muitos pontos para crermos que ele é real, existem, obviamente, muitos contrapontos que provam que ele era falso. É um mistério. Obviamente, eu quero saber o que você pensa de tudo isso. Você acredita mesmo que esse tecido tenha embalado o corpo de Jesus? Ou você acha que isso é um artefato criado pela igreja para dar mais credibilidade à história? Comenta aqui embaixo tudo o que você pensa sobre essa história e se você gosta de objetos mágicos e principalmente sobre objetos místicos e ocultistas, eu estou criando uma playlist aqui no canal desses objetos. Nós já tivemos o Santo Graal, nós temos agora o Santo Sudário e spoiler, no próximo vídeo nós falaremos sobre outro objeto muito misterioso. Então eu vou criar a playlist Objetos Mágicos Misteriosos e deixarei essa playlist aqui embaixo na descrição desse vídeo para você assistir. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!